no editorial de hoje, o jornal O Estado de São Paulo disse que o Brasil, sob o comando de Lula, abandonou sua independência diplomática e seus valores democráticos para se alinhar à China, Rússia e Irã. Quero fazer aqui um parênteses, lembrando que às vésperas do segundo turno das eleições de 2022, um editorial do mesmo jornal O Estado de São Paulo disse que votar em Lula era a única opção pela democracia. Em que eu digo, tomou papudo. O que é que mudou? Hein? Para você. Mudou que agora você não pode publicar tudo o que quer? Antes podia. Porque o presidente Jair Bolsonaro foi escorraçado pela imprensa durante 4 anos. E é o papel da imprensa escorraçar aqueles que estão no poder. E está certo. Está certo. Agora não se pode mais. E agora vem o medo. Bom, vamos voltar. É só isso o editorial? Atualizou aí? Atualizou, está atualizando. Esse algoritmo é de Satanás. Esse algoritmo é de Satanás. Bom, então o Estado de São Paulo, né, deixou de ser Raquel, passou a ser Rutinha, disse que o Lula abandonou o valor democrático para se alinhar à China, à Rússia e Irã. A análise é baseada na participação do país na Assembleia Geral da ONU em Nova York. No texto intitulado O Papelão do Brasil na ONU, o Estadão diz que o Brasil abandonou qualquer vestígio de independência por tomar partido na polarização geopolítica entre o eixo sino-russo-iraniano e as democracias ocidentais. Vale destacar que a delegação brasileira decidiu boicotar o discurso do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e deixou o evento. E neste momento, no dia de hoje, lamentavelmente, as forças de defesa de Israel disseram há pouco que mísseis foram lançados do Irã em direção ao país. A informação é de que mísseis balísticos lançados demoram, em média, cerca de 20 minutos para chegar ao território israelense, saindo do Irã. A ação iraniana seria uma retaliação contra bombardeios no Líbano feitos por militares israelenses. Lembrando que os Estados Unidos já tinham alertado o Irã para que não atacassem Israel. Vocês estão vendo aí as imagens dos céus, né, com os mísseis balísticos. É uma ofensiva bastante grave, mais grave ainda quando a gente junta essas duas notícias. Em primeiro lugar, o reconhecimento da mídia mais isentona para falar sobre isso, que é o jornal Rutinha, Raquel, o Estado de São Paulo, que disse: o Brasil se aliou à Rússia, China e Irã e está contra o Ocidente. O corpo diplomático confirmou, porque se levantou e sequer quis ouvir o que aquele que se defende, que é o primeiro-ministro de Israel, tinha a dizer. Da mesma maneira que os ministros do Supremo, vale lembrar, acabaram com a sustentação oral dos advogados dos réus do 8 de janeiro. Eles não precisam saber o que o outro tem a dizer, porque eles já têm, diabolicamente, uma forma de solipsismo. Solipsismo é uma coisa de pré-psicopata, é um quase psicopata, o solipsista, porque ele acha que tudo que ele vê no mundo, o entendimento dele é o certo, não importa o que o outro diga, não importa o que os fatos mostrem. E assim, então, o Brasil está aliado ao Irã. Aliás, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi ao Teherã, esteve ao lado de líderes de grupos, esses sim terroristas, e não gente do 8 de janeiro. Aliás, a Janja, feministona, hello, cidadãos, what is on you, the books on the table, I'm feminist, vai ser o máximo, je suis la femme,
A Janja, que diz que defende muito as mulheres, ela é casada com um homem que apoia o regime iraniano. E vale lembrar que o regime iraniano, ele proíbe que a mulher saia sem véu. Se a mulher está com um véu errado na cabeça, a polícia espanca, quando não mata. E quando a polícia dos costumes iraniana matou uma mulher e teve aquele protesto de mulheres no Irã contra esta repressão, o que aconteceu foi que a mesma polícia iraniana matou mais mulheres porque protestavam contra o regime teocrático islâmico que toma conta do Irã. Professor Marcelo Suano. Pave, inicialmente meus cumprimentos a ti, Fernanda, Geise, Luiz, a toda essa equipe da Oeste, a todos que nos acompanham. Vamos começar pelo editorial do Jornal Estado de São Paulo. O Estadão ele tem feito alguns editoriais interessantes. Parece que o editorial está colocando um posicionamento do jornal, e o posicionamento do jornal tem sido paulatinamente combativo em relação ao governo Lula, apresentando as falhas e os desvios morais. Isso não significa que ele não está escorregando também, porque ele cria espaço para indivíduos que baixam ali de Raquel, ou melhor, é Rutinha, mas parece que a Raquel, quando o Estadão abre espaço, a Raquel vem com toda e fica descendo o pau na direita, indiscriminadamente, tentando dizer que, de certa forma, eles são neutros. Não existe neutralidade. O que existe ali é uma forma de tentar buscar um equilíbrio, uma crítica generalizada para dizer nós estamos acima do bem e do mal porque nós damos voz a todos. Eu vi a antiga Tupi tentando fazer igual e dá para ver o que aconteceu, né? Não tem como você tem que ter honestidade intelectual. Esse é o ponto de partida. Nesse editorial, o Estadão deixou muito claro que sim, foi um fracasso na ONU. O Lula tentou fazer, de todas as formas possíveis, reuniões para dizer que ele era um líder do Sul global. É uma grande bobagem. Por quê? Porque essa configuração não se apresenta mais. Essa configuração não diz respeito mais à realidade atual das relações internacionais. E o mundo está voltando a ter uma polarização que você não configura, não mais como comunistas, mas como regimes autoritários e antidemocráticos, dentre os quais o Brasil está se colocando como parte. Basta ver o posicionamento do Lula. Foi isso que o jornal Estado de São Paulo mostrou. E um lado que é aqueles que estão tentando sobreviver com laivos de democracia, sabendo que a democracia está sendo minada por dentro, porque esse é o problema das democracias. Quando elas não têm instituições muito claras que deixam muito diretamente o que é a democracia, que é o controle dos governantes pelo povo, simplesmente a democracia se esfarela, ela se desfaz. E, basicamente, é o que nós estamos vendo aqui no Brasil. Mas, continuando, o jornal Estado de São Paulo deixou muito claro que, nessa nova polarização, o Brasil está tomando o lado errado. E nós sempre tivemos uma postura de, se não de neutralidade, pelo menos de independência nas relações internacionais, tentando ser mediadores com um corpo diplomático de altíssimo nível. Começou a ter problema com a posse do Lula em 2003, que ele tentou tomar o Itamaraty, tingiu o Itamaraty com o seu petismo. Logo depois veio o Bolsonaro, que tentou corrigir isso, mas não conseguiu. O tempo foi curto e certas medidas não foram adequadas, mas ainda assim tentou corrigir isso. E aí volta o Lula agora estragando a política externa brasileira, que vai simplesmente tingir o Itamaraty novamente. Isso está muito claro e fica claro mais especificamente quando você vê a postura do Brasil em relação a Israel, que aí a gente passa e eu já encerro. Quando você vê esse momento em que Israel está vivendo, uma guerra se avizinha. Nós não estamos. Alguns jornais estão dizendo que agora nós podemos ter uma guerra total. Vamos tentar explicar. A guerra total não é a guerra que envolve todos, é guerra geral. É uma guerra regional, que não é mais uma guerra localizada entre Israel e o Hamas, mas torna-se regional porque envolve vários outros atores que estão se articulando. Assustadoramente, o que mostra que Israel está isolado, mas não isolado pelo mundo, está isolado na sua defesa, tendo que enfrentar todo mundo. A guerra que Israel está vivendo agora está juntando sunitas e xiitas, o que mostra a intenção clara de extinguir o Estado de Israel com laivos de antissemitismo que apareceu no mundo neste momento de uma maneira muito clara. Eles já estão colocando o judeu
da mesma forma que o judeu foi colocado no período pré-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o antissemitismo começa a se corporificar. E o Irã fez algumas incursões, no caso Mansolíceis. O sistema de defesa de Israel é maravilhoso, é uma obra de arte. Ele vai conseguir dar conta de 99,9%, mas esse 0,1% que sobra vai atingir civis. Ao contrário do que Israel faz, que quando Israel ataca e lança mísseis, podem se irritar aqueles que queiram discordar de mim. Mas quando Israel lança mísseis, ele vai com precisão nos locais onde tem certeza pelo serviço de inteligência de que ali há armas, há soldados e há lideranças de grupos terroristas. E ele avisa antes para que se retirem. É o que está acontecendo agora na incursão de Israel ao Líbano. O que o Israel está dizendo? Por favor, a população civil saia porque nós sabemos onde estão as tropas do Hezbollah e por isso nós não queremos envolver a população civil. O problema é que está adquirindo um contexto que Israel, por estar se defendendo sozinha, Israel não está isolado, mas está se defendendo sozinho por burrice do Ocidente, por estar se defendendo sozinha, todos estão se articulando para combater Israel. E uma guerra generalizada naquela região vai afetar o mundo inteiro. A economia vai em frangalhos. E aí é uma antecipação. Todas as vezes que ocorre uma guerra que envolve todo o sistema internacional, seja o sistema internacional parte do mundo ou o mundo como um todo, todas as vezes aconteceu uma grande crise econômica gerada por situações como essas. Espero que haja um freio, porque a probabilidade de que isso se desdobre para o mundo inteiro ao longo do tempo será muito grande e isso não será bom, porque poderá gerar, não é mais mortes computadas em milhares, como diria Stalin. Uma morte é uma tragédia, dizem que foi ele que falou, não se sabe se foi. 100 mil mortes, uma estatística, mas não será mais em milhares de mortes, será em bilhões.